não é? certo. Portanto, a partir do momento que tu entras no jogo público, começas a jogar este jogo com o público em geral. E o Miguel gosta muito de dizer, epá, às vezes as pessoas não têm a capacidade de perceber a long term o que é que aquelas empresas estão a fazer ou não a fazer, e ele ficaria à mercê do que, digamos, o público acha sobre a empresa dele. Portanto, é um jogo que nem toda a gente gosta de jogar. Uma das áreas que me deixou agora bastante curioso, que eu também já sabia que o fazias, era o investimento em startups. E eu acho que também eu olho e começo a pensar: o que é uma startup? É uma empresa pequena? É uma empresa que está a começar? Tem algo mais específico? Acho que ninguém melhor do que o Tocha para nos Yeah. dizer o que é uma startup mesmo. É assim, não há uma definição no dicionário que eu possa dizer e toda a gente concorde. Nós na Licipoi investimos tanto em negócios como em startups, como nós costumamos chamar. E as pessoas perguntam, mas uma startup não é um negócio? Sim, pronto. É uma palavra que nós encontramos para diferenciar o tipo de negócios. Há quem diga negócios mais tradicionais e startups. A base mais simples para perceber é um negócio cresce com vendas. Faz vendas aos clientes, tem custos. Se tem lucro, ou seja, tem menos custos e tem mais vendas, consegue investir esse lucro no crescimento da empresa. E com isso vai ganhando mais mercado, vai ter, criando novos produtos e etc. Uma startup tem uma lógica diferente. Não procura ter lucro, pelo contrário, normalmente todos os anos gasta mais dinheiro do que aquele que recebe. O que procura é criar uma tecnologia, normalmente é sempre uma tecnologia, para que se possa tornar altamente escalável. Como os negócios que as startups apontam são negócios disruptores da nossa economia, portanto, em algum setor, precisam de tempo para desenvolver tecnologia e para isso precisam de queimar, o chamado queimar dinheiro, que é nada mais como investir em tecnologia e investir em vendas. E, portanto, as startups procuram abarcar um largo daço do mercado e só depois de estarem nesse mercado e estarem grandes é que começam a pensar em ter profitability. Algumas nem sequer pensam nisso. Um exemplo típico é o exemplo, por exemplo, da Amazon, passou vários largos anos a perder dinheiro todos os anos e os investidores continuavam a pôr lá dinheiro. Porquê? Porque viam o potencial da empresa. Uhum. Até que chegou um dia em que o Jeff Bezos estalou os dedos e de repente aquilo dá milhões e milhões de lucros, não é? Portanto, um negócio é mais uma coisa simples, como por exemplo um restaurante, um cabeleireiro, uma agência de branding, uma software house. Portanto, um negócio que seja mais tradicional, normalmente existem muitos competidores no mercado e todos eles conseguem ter lucro no final do ano. Quer dizer, obviamente que há empresas que não têm lucro, né? Mas consegue haver mais do que uma empresa a ganhar. Enquanto nas startups andam ali à guerra para ver quem fica com mais mercado, não se importam de estar a perder dinheiro até terem mercado, porque sabem que last man standing wins it all. E Uhum. portanto é prático, normalmente é um winner takes it all market. Lá está, o Facebook ganhou, era a rede social número um. E por aí adiante, Uber, etc. Portanto, conseguimos ver vários exemplos. E depois, não sei se o que eu vou dizer acaba por estar certo ou não, que é, à medida que elas vão crescendo, vão tentando, entre aspas, comer as do lado, Uhum. com compras de empresas e assim. Isso é uma das estratégias. Portanto, uma das estratégias é teres um produto incrível, que os clientes dos teus competidores passam para ti. Outra estratégia passa por adquirir empresas competidoras e dessa forma conseguires logo apanhar muitos clientes. É importante dizer que nas startups, como quem coloca o dinheiro nas startups são os venture capitalists, os VCs, um fundo VC também tem os seus próprios economics. E os seus economics é alguém que vai buscar dinheiro aos LPs, que são as pessoas que põem dinheiro num fundo, e depois vai investir esse dinheiro e depois quer retornar o dinheiro aos LPs. Os fundos normalmente têm um tempo de vida de 10, 12, 15 anos, normalmente mais à volta dos 10, 12, e portanto em 10, 12 anos eles têm que conseguir investir o capital, apoiar as empresas a crescer e retornar o capital para trás. Como é que se retorna o capital numa startup? É a startup ou faz um IPO, portanto vai para a bolsa, que é o sonho de todas as startups, ou então é adquirida por outro, por um concorrente ou por outra empresa grande, uma corporate ou o que seja. Quando isso acontece, os investidores fazem cash-in, recebem o dinheiro e devolvem o dinheiro aos LPs, que esse é o objetivo do VC. Então, e porque é que algumas empresas, eu agora começo-me a lembrar, por exemplo, da Prozis, o Miguel Milhão já disse várias vezes que não quer que a empresa seja pública, ou seja, não quer que seja aberta ao capital público. O que é que ele pode ganhar com isso? Não o caso específico da Prozis, ou seja, eu vou tentar Sim, sim. generalizar um pouco Podes mais. agarrar noutro que é o Elon Musk, que já falou disso em algumas Exatamente. empresas dele, que também não quer ir público. Porquê? Porque a partir do momento que tu vais público, tu começas a ter uma pressão do público. Portanto, existe uma percepção de quanto é que vale a tua empresa e as tuas ações podem descer ou subir consoante as coisas que tu fazes no mercado. O Zuckerberg queria muito investir em metaverse,
estava a gastar bilhões, 1.000 milhões, em português, não é, billions em inglês, Uhum, um, e o mercado estava a percepcionar, a dizer, este gajo é louco, e portanto as ações do Facebook podem descer por causa disso. Mas ele está a olhar a long term. Mas a uhum, short term, no public market, as tuas ações descem. Para que é que uma pessoa vai para public market? É um género de uma funding round. Portanto, uma forma de tu captares dinheiro para a tua empresa e mesmo fazeres exit, ou seja, os investidores que estão na empresa conseguirem sair e fazerem algum cash-in, é ir para o mercado público, em que tu colocas uma parte da tua empresa nos mercados públicos, as pessoas compram as ações e depois lá está, tens aquele jogo, a quanto é que eu vou lançar as minhas ações? A 15 dólares, não é? Ao fim do primeiro dia, as ações estão a 25 dólares ou estão a 5, não é? certo. Portanto, a partir do momento que tu entras no jogo público, começas a jogar este jogo com o público em geral. E o Miguel gosta muito de dizer, epá, às vezes as pessoas não têm a capacidade de perceber a long term o que é que aquelas empresas estão a fazer ou não a fazer, e ele ficaria à mercê do que, digamos, o público acha sobre a empresa dele. Portanto, é um jogo que nem toda a gente gosta de jogar. Portanto, quem precisa muito de dinheiro gosta de ir fazer o IPO e gosta de devolver dinheiro aos investidores. Há empresas que estão confortáveis, como é o caso da Prozis, que nem sequer precisa de pensar nessa alternativa e, portanto, está muito melhor estando privada e não tem problema nenhum. Isto é uma decisão, não há um certo ou um errado. Uhum, Cada um deve decidir aquilo que é melhor para si. Estás a ver? ok, Portanto, faz todo sentido. ok. E então, ainda aqui no campo das startups. A startup, e eu acho super curioso e acho que é de ressalvar e de bater palmas às pessoas que decidem criar uma startup, porque, como disseste, as startups vão começar a queimar dinheiro. É mesmo isso. E é preciso coragem para o fazer, porque eventualmente vão de começar com algum dinheiro próprio e depois atraindo investidores. Neste campo dos investidores, como é que os investidores chegam? Como é que o Tocha chega a uma startup? Para investir nela, para ajudar, para alavancar a Ok. empresa, etc. Vários pontos aí. Eu até diria que a maior loucura dos empreendedores não é o facto deles entrarem numa empresa startup e estarem a queimar dinheiro. A maior loucura é mesmo que a probabilidade de uma startup ter sucesso é baixíssima. Portanto, como as startups, ao contrário do negócio tradicional, não vão atrás de uma fatia de mercado relativamente segura, eles vão para disromper mercados inteiros. E, portanto, a probabilidade de tu conseguires disromper o mercado é muito baixa. Uhum, Portanto, a dificuldade de um founder é, o founder cria uma startup e vai tentar mudar o mundo. Um investidor tem um bolo de dinheiro, investe em muitas startups e só precisa que uma delas mude o mundo. Portanto, quando um investidor tem um fundo de 100 milhões e investe em 30 ou 40 empresas, os economics de um fundo de um venture capital basta uma empresa ter sucesso para pagar o fundo todo e dar lucro. E portanto, o certo. jogo dos VCs, e por isso é que eles não investem em restaurantes, por isso é que eles não investem em cabeleireiros, em negócios tradicionais, porque o retorno potencial daquele negócio nunca lhe vai permitir pagar o fundo. E a lógica económica de um venture capital é sempre entrar numa empresa onde o exit daquela empresa lhe permita pagar o fundo todo e dar lucro. Se não houver esse potencial nessa empresa, não faz sentido o VC investir nessa empresa. Ok? Isso é um ponto. O segundo ponto tem a ver com o risco. Portanto, um empreendedor corre um risco, os investidores têm várias oportunidades para terem sucesso. Depois, como é que funciona o mercado? O mercado está dividido entre vários tipos de investidores. Uma startup, quando é criada, e tu disseste bem, pode ser financiada pelos próprios fundadores, pode ser financiada pelos chamados FFF, que são os Family, Friends and Fools. Portanto, no fundo pá, eu conheço aqui, os meus pais vão-nos dar um dinheirinho, uns amigos e etc., que é aí o início. É o chamado pre-seed, às vezes até chamado de pre-pre-seed. Depois tens os investidores, por exemplo, de pre-seed, que normalmente são business angels. É, por exemplo, onde tu ou o Licipoi, nós entramos em pre-seed. O que é pre-seed? Pá, ainda não há clientes, não há produto. Portanto, é mais um bocado uma ideia, já há alguma Ok, validação ok. de mercado, mas não há nada de especial. A seguir, a empresa consegue o pre-seed, começa a desenvolver o produto, começa a ir para o mercado, começa a testar as coisas, começa a ter algum revenue. Pá, algum revenue, estamos a falar pouco, 5.000 euros por mês, 1.000 euros por mês, seja o que for, depende das empresas. E aí entra a fase dos investidores seed. Os investidores seed já pedem alguma tração e já investem montantes maiores. Portanto, um pre-seed, vamos imaginar em Portugal valores típicos, seria 100, 150 mil euros. A seguir vais para um seed, que seria alguns entre 500 a 1 milhão de euros. A seguir ao seed tens outros investidores, que são os investidores de série A. Depois tens investidores de série B, C, D, F. Isto pode ser infinito. Uhum, À medida que tu vais subindo a escala dos VCs, portanto, desde Pre-Seed a Series A, cada um dos VCs olha para coisas diferentes. Portanto, o investidor de Pre-Seed não te pede vendas, porque tu não tens vendas. O investidor de série B
Pá, não quer saber do teu PowerPoint, quer saber das vendas, quer saber dos números, quer saber quanto é que tu gastas para adquirir um utilizador. Qual é o lifetime value durante, ou seja, quando tu adquires um utilizador, quanto dinheiro é que ele te vai dar no tempo que ele for teu utilizador? Qual é o teu churn? Ou seja, a que cadência é que tu perdes clientes? Portanto, todas estas palavras, vá, mais financeiras, um investidor de série A, B, C, pá, isso é o mais importante. Um investidor de seed e um de pré-seed não olham para essas coisas e têm que pensar mais na lógica do negócio. Faz sentido um modelo de negócio destes? Os clientes realmente querem este produto? Será que os founders já descobriram o product market fit? Ou seja, onde é que o produto deles se encaixa na cadeia de valor do mercado? Portanto, cada um destes investidores tem várias coisas para que olham. E, portanto, dependendo do estágio da tua startup, tu vais procurar investidores que investem na tua fase. Portanto, se eu estou a começar, vou à internet e escrevo investidores VC, né? E aparece-me um site, eu abro o site e ele logo lá vai dizer: olha, nós investimos na fase seed, queremos que as empresas tenham pelo menos 15k MRR, ou seja, 15 mil euros todos os meses de recurring revenue. Portanto, se não tiveres isso, nem vale a pena falares connosco. Ou há outros que dizem: nós só investimos em pre-seed, se já fechaste uma ronda de investimento de 500 mil euros ou 1 milhão, etc., já é demasiado tarde para nós. Por exemplo, no nosso caso, uma empresa que já tenha fechado uma ronda de 500 mil euros já não faz sentido vir falar com a Alice Way, porque aí já está à procura de investidores da fase Seed, Series A. E nós focamos na fase Pre-Seed. Portanto, para cada uma das fases da empresa, tu tens de saber o tipo de investidores que queres procurar. Pá, e depois existe uma série de técnicas para encontrar os investidores. Pá, existem listas. Os investidores querem aparecer, não é? Correto. Certo, faz Também por sentido. causa disso, cada fase de cada VC tem técnicas diferentes para encontrar as startups. Se eu invisto numa fase de Series B, significa que é uma empresa que já tem vendas, pá, essa empresa já tem site, já deve ter aparecido nas notícias. Há utilizadores na internet a falar sobre o produto. Portanto, é muito mais fácil andar a procurar na internet e encontrar empresas interessantes e contactar os founders e dizer: olha, a tua empresa parece interessante, eu gostava de saber mais, até gostava de investir. Numa fase pre-seed, por exemplo, como nós investimos, as ideias estão na cabeça dos empreendedores. Ainda nem há site, não há produto, não há nada. E, portanto, encontrá-los é muito mais difícil. E, portanto, as estratégias que nós temos que seguir para encontrar esses fundadores têm que ser diferentes. Normalmente são mais estratégias de inbound. Ou seja, os empreendedores é que vêm ter connosco. Estão a começar a empresa, preciso de 100 mil euros para começar a empresa, vou procurar investidores em Portugal, descubro o Licipay, mando um e-mail ao Tocha: olha, tenho esta empresa, queres investir? É isto que a gente faz, está aqui o meu pitch deck, está aqui o meu plano de negócios. E, portanto, para cada fase há estratégias diferentes, tanto para os investidores como para os empreendedores. Respondendo Ok. a tua pergunta. Espetacular. Boa. Espetacular. E eu tenho que dizer isto. Foi mesmo para isto que eu, na altura, criei o Lego. Eu disse ao Tocha há pouco que foi uma brincadeira. E a certo ponto foi tipo, as pessoas vão me fazer perguntas para as quais eu vou ter que estudar para lhes saber responder, sabendo sempre que não é aconselhamento financeiro, essas coisas todas, porque lá está, eu não, isto não é a minha profissão, não é a minha vida, é simplesmente um gosto. E aí hoje descobri e aprendi mais uma coisa, que a ideia, que eu não sabia, portanto, não vale a pena dizer que sabia porque não sabia, a ideia pode ter investidores. Eu não sabia que, por exemplo, o Tocha investia quando a empresa era só uma ideia. Eu achava que já tinha que ter. Ora bem, tinha que ter uma série de coisas montadas, já tinha que ter provas dadas, etc, etc. E não uma ideia. Eu acho isso super Mas deixa-me curioso. fazer um parênteses aí, só para Ok, as pessoas não ficarem com a ideia errada, que é, com a ideia errada, aqui é piada. Como investidor, eu recebo muitas ideias. correto. Ok? E, portanto, Não eu não duvido. posso investir em todas as ideias. E eu não posso investir somente na ideia, porque toda a gente tem ideias. Até eu tenho ideias no chuveiro. Toda a gente tem Uhum. ideias. E, portanto, mesmo numa fase de pré-seed, uma fase inicial, os investidores procuram mitigar o seu risco. Porque o risco de um investidor, como acabámos de falar nas startups, a probabilidade é que ela vai fechar. Isso é o mais certo. Isso é o mais provável é que aquilo vai falhar. E, portanto, como o mais provável é que vai falhar, tu queres procurar as oportunidades onde tu achas que o risco de falhança é um bocadinho mais baixo. E como é que, por exemplo, no meu caso, como é que eu procuro perceber se o risco é mais baixo? Há várias coisas que te indicam isso. Quando um empreendedor te manda uma apresentação com uma ideia e a única coisa que ele fez à volta daquela ideia foi fazer uma apresentação, isso não é bom. Portanto, isso é fácil. Isso é tu sentares-te em casa, fazeres uma apresentação, mandares para o investidor, arranja-me 100 mil euros para eu fazer isto. Portanto, tem que haver algum tipo de validação. Não estou à espera que tu estejas a fazer vendas e já tenhas o produto e etc. Mas estou à espera de alguma validação. Vou dar um exemplo simples, que já dei algumas vezes, que é, imagina que tu queres fazer um marketplace para vender móveis usados.
E tu fazes um PowerPoint e mandas para mim e dizes, olha, Tocha, preciso de 100 mil euros para fazer um marketplace de móveis usados, porque claramente há muitos móveis que as pessoas querem comprar e há pessoas que querem vender, isto faz todo o sentido, o mercado é gigante, isto é uma grande oportunidade. Ok. certo. Agora imagina o cenário B, que há uma pessoa que vem ter comigo e diz assim, olha, Tocha, eu quero montar um marketplace de móveis, preciso de 100 mil euros. Nos últimos 2 anos eu tenho gerido um grupo no Facebook, onde as pessoas publicam móveis que têm, e eu trago pessoas também que estão interessadas por móveis. E no meu grupo de Facebook está a acontecer N transações. Eu estou a ver as pessoas a vender. Eu não ganho nada com isso, porque eu faço aquilo por gosto. Pá, mas estou a ver que há uma oportunidade, porque cada vez mais pessoas do meu grupo estão-me a mandar mensagem a dizer: olha lá, e tu não sabes onde é que há uma escrivaninha? E não sabes onde é que se arranja um armário? Epá, e eu então comecei a fazer um Excel, onde quando as pessoas publicam que estão a vender uma coisa, eu meto lá. E quando alguém manda uma mensagem a pedir uma coisa, eu tenho lá o link do post e mando as pessoas para essa pessoa. Uhum. Epá, está aqui uma oportunidade. Eu estou a deixar dinheiro em cima da mesa. Se eu conseguisse fazer uma plataforma onde as pessoas, em vez de porem no Facebook, pusessem na minha plataforma, se calhar eu podia ganhar uma comissão entre cada transação. Ok, Ok. preciso de 100 mil euros para montar essa plataforma. Pá, completamente diferente, não é? De um Certo, lado, tens sem uma pessoa dúvida. que investiu tempo, que tem uma forma de ir para o mercado, sabe como adquirir clientes, tem estado a gerir o grupo e tem estado a colocar trabalho nisso. Essa pessoa será muito mais provável eu querer falar com ela e dizer, então, mas explica-me lá os números. Quantas transações é que tu vês a acontecer no Facebook? Ok, então agora esquece o teu grupo. Como é que vais potenciar a seguir? Onde é que vais buscar as pessoas a seguir? Qual é o teu plano? É pá, o meu plano era fazer ads, mas alguma vez fizeste ads? Sim, pá, olha, nos últimos 3 meses estive a gastar 50 euros por semana ou 50 euros por mês, uma coisa muito pequenina, pá, e tenho estado a conseguir converter algumas pessoas assim com esta frase e com aquela frase. Estás a ver? E tenho estado a fazer posts nas redes sociais e as pessoas mandam mensagem. Ou seja, mostrar trabalho. Não é? Eu não estou à espera de vendas, mas estou à espera de perceber se a pessoa realmente está a levar aquilo a sério. Porque é muito fácil montar um PowerPoint e pedir dinheiro. Claro, E sem se, dúvida. e se as pessoas colocarem do lado do investidor, eu recebo todos os dias N empresas, N ideias. E portanto, é preciso haver alguma validação. E é isso que eu procuro.